Olá, segundo ano A, segundo ano B, saudades, espero que todos estejam bem. Turma, a aula de hoje será sobre tipos de predicado. Agora, para que nós possamos estudar os tipos de predicado, é importante revisarmos 3 pontos importantes, que são os chamados conhecimentos prévios. Primeiro, conceito básico de predicado, muito fácil, muito simples. Segundo, predicação verbal. E terceiro, predicativo. Então, vamos lá. Predicado. O que seria o predicado? O predicado é o termo da oração que contém o verbo, é a parte da oração que contém o verbo. Eu trouxe aí alguns exemplos, mas eu sei que você sabe claramente o que é um predicado. É muito simples. O amor é benigno, predicado é benigno. O livro está rasgado, predicado está rasgado. O ônibus quebrou na Marginal Botafogo, predicado quebrou na Marginal Botafogo. Por que eu preciso saber o que é predicado? Porque nós vamos revisar a predicação verbal. E a predicação verbal é o estudo do verbo dentro do predicado. Ou seja, eu vou estudar a relação do verbo e seus complementos. É importante você também entender a diferença entre predicação verbal e predicado. Predicado é a parte da oração que contém o verbo, conforme os exemplos foram citados aí. E a predicação verbal vai trabalhar a relação deste verbo e os seus complementos. Predicação verbal, revisão rápida, para a gente entrar no assunto de tipos de predicado. A predicação verbal, ela trata da transitividade dos verbos. Os verbos podem ser significativos e não significativos. O que seriam os verbos significativos? Turma, os verbos significativos são os verbos que indicam ação. Dançou, pulou, cantou, brincou. São todos os verbos que indicam ação. Eles estão divididos em verbos transitivos e intransitivos. E os verbos não significativos? Os verbos não significativos indicam o estado em que o sujeito se encontra. São conhecidos como verbo de ligação. Por que o nome é verbo de ligação? O próprio nome já está dizendo, não é, turma? O verbo de ligação, ele liga o sujeito ao seu atributo, à sua característica, ao seu adjetivo. O verbo de ligação, ele é vazio de significado. Ele não indica ação nenhuma. A única função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu atributo, à sua característica. Por esse motivo é que ele é chamado de não significativo. Então, os verbos significativos são verbos que indicam ação, estão divididos em transitivos e intransitivos, e os não significativos indicam o estado em que o sujeito se encontra, conhecidos também como verbo de ligação. Os significativos estão divididos em verbos transitivos e verbos intransitivos. Vamos revisar rapidamente aqui os verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles precisam de um complemento, e eu vou chamar este complemento de objeto. Exemplo, Marina ama xadrez. Observe que a palavra xadrez está completando o sentido do verbo amar. Quem ama, né? Ama quem? Ama o quê? Xadrez. Xadrez está completando o sentido do verbo amar, que pede complemento. Então, eu vou chamar o verbo amar de um verbo transitivo, porque precisa de um complemento para ter sentido completo, e vou chamar a palavra xadrez de objeto, porque vai estar completando o sentido de um verbo transitivo. Os verbos transitivos, eles podem ser direto. E o que seriam esses verbos transitivos direto? Eles precisam de complemento sem preposição. O verbo transitivo direto, ele vai direto ao seu complemento. Ele não precisa de preposição. Marcela comprou flores. Comprou o quê? Flores. Observe que a palavra flores, ela vai direto ao seu complemento. Não precisa de preposição. Então, eu vou estar chamando o verbo comprar de verbo porque indica ação, transitivo porque pede complemento, e direto porque vai direto ao seu complemento. E a palavra flores eu vou chamar de objeto direto. Este verbo aqui, ele é considerado um verbo transitivo, turma, porque quando eu digo Marcela comprou, comprou o quê? Observe que o verbo, ele pede um complemento, ele precisa de um complemento. E eu vou chamar este complemento de objeto direto. O pedreiro construiu a casa. Construiu o quê? A casa. Observe que a casa está completando o sentido do verbo construir. Talvez você possa estar perguntando, professora, mas esse a aí não seria uma preposição?
Não, né, gente? A regra geral diz que quando é que o a é artigo e quando é que o a é preposição. Já falei em sala de aula várias vezes. Vamos falar aqui da regra geral. A regra geral diz que o a será artigo diante de substantivo feminino, concordando com ele. E quando é que o a será preposição? Diante de outras palavras. Então, veja que a palavra casa é um substantivo feminino e este a aqui está concordando. Então, eu vou chamar este a aqui de artigo, porque está diante de um substantivo feminino concordando com ele. Então, o pedreiro construiu a casa. Esta expressão a casa vai funcionar como objeto direto de um verbo transitivo direto. Construiu o quê? A casa. Então, veja, quando é que eu tenho um verbo transitivo direto? Quando ele pede complemento e não precisa de preposição. Bem, nós temos o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto precisa de complemento com preposição. Todos simpatizam com o diretor. Simpatizam com quem? Com o diretor. Observe que eu tenho a presença da preposição. Então, eu vou chamar esta estrutura com o diretor de objeto indireto, porque está completando o sentido de um verbo transitivo indireto. Por que este verbo é um verbo transitivo indireto? Verbo porque é indicação, transitivo porque pede complemento e este complemento está acompanhado de uma preposição. Tá aqui a preposição. Então, quando eu digo todos simpatizam com o diretor, eu tenho uma estrutura, tá, preposicionada. Tá aqui a preposição. Vejam aqui o segundo exemplo. Ela obedece ao chefe. Quem obedece, obedece a alguém. Eu tenho esta estrutura ao chefe funcionando como objeto indireto. Por quê? Porque está completando o sentido de um verbo transitivo indireto. E o que faz este verbo ser um verbo transitivo indireto? A presença da preposição. Então, a partir do momento que eu tenho a presença da preposição, este verbo será um forte candidato a ser chamado de um verbo transitivo indireto. Então, veja, o verbo transitivo indireto precisa de complemento com preposição. E automaticamente eu vou estar chamando este complemento de objeto indireto por conta da preposição. Nós temos agora o verbo transitivo direto e indireto. O que seria esse verbo transitivo direto e indireto, turma? Precisa de dois complementos. Um com preposição e o outro sem. Ele entregou a encomenda ao rapaz. Quem entrega alguma coisa a alguém. Observe que eu tenho a encomenda funcionando como objeto direto e ao rapaz funcionando como objeto indireto. Lembrando que este a aqui, ele é o quê? Um artigo, não é isso? Que está concordando com a palavra encomenda. Bem, o outro tipo de verbo significativo é o verbo intransitivo. Antes de estudarmos os verbos intransitivos, eu vou falar um pouco, relembrar aqui um pouco sobre os complementos circunstanciais. O que seriam estes complementos circunstanciais? Os complementos circunstanciais permitem acrescentar a ideia fundamental de certas circunstâncias. Pois bem, eu estou falando do adjunto adverbial, do advérbio, é a mesma coisa, turma, apenas nomenclaturas diferentes. Então, eu tenho os complementos circunstanciais, eu tenho os adjuntos adverbiais e eu tenho os advérbios. Vejam, João está na varanda. Observe que esta expressão na varanda passa a ideia de lugar, o lugar onde João está. Então, eu vou chamar esta estrutura aqui de complemento circunstancial, vou chamar de adjunto adverbial ou vou chamar de uma locução adverbial, né? Porque eu tenho duas palavras aí passando uma ideia de lugar. Então, os complementos circunstanciais são considerados os adjuntos adverbiais e os advérbios, que vão estar passando uma circunstância da ação verbal. Os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento. Em geral, possuem sentido completo. Poucos saíram ontem. Eu posso dizer poucos saíram ontem ou simplesmente poucos saíram. Professora, ontem aqui está funcionando como um complemento circunstancial, como um adjunto adverbial, como um advérbio. Exatamente. Esta expressão, ela serve para passar uma circunstância da ação verbal ou para deixar a informação mais completa.
Agora vejam o segundo exemplo. Juliana mora em Paris. Observe que a expressão em Paris, ela está acompanhada de uma preposição. Então você pode se perguntar, professora, mas se tem preposição, não deveria ser um verbo transitivo indireto? Pelo conceito prático da gramática, eu poderia até perceber ou entender que deveria ser um verbo transitivo indireto. Mas o que acontece? Nem sempre que um verbo estiver acompanhado de uma preposição, ele será chamado de verbo transitivo indireto. Por quê, professora? Porque se esta preposição estiver passando a ideia de uma circunstância da ação verbal, eu não posso chamar esse verbo de um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque a expressão que vem acompanhando a preposição, se ela estiver passando a ideia de lugar, de tempo, de modo da ação verbal, eu vou chamar este verbo de um verbo intransitivo, porque o verbo intransitivo, ele geralmente vem acompanhado de advérbio, de adjunto adverbial ou de complemento circunstancial. Professora, na maioria dos casos, os verbos intransitivos vêm acompanhado de advérbios. Não, né, gente? Não é sempre que um verbo intransitivo ele vai estar acompanhado de um advérbio, mas é uma dica importante. Geralmente um verbo intransitivo ele vem acompanhado de um advérbio para deixar a informação mais completa. Quando eu digo poucos saíram, eu quero, além de informar que poucos saíram, eu quero dizer o tempo em que essas pessoas saíram. Então eu acrescentei um advérbio para deixar a informação mais completa. Então veja, quando eu estiver analisando uma estrutura e eu perceber a presença de uma preposição, eu tenho que observar se esta preposição está completando o sentido de um verbo ou está passando a circunstância de tempo, lugar ou qualquer outra circunstância da ação verbal. Se esta preposição que estiver acompanhando a expressão estiver passando uma circunstância da ação verbal, eu vou chamar este verbo automaticamente de um verbo intransitivo. Juliana mora em Paris. Por que o verbo morar está sendo considerado um verbo intransitivo? Porque ele está acompanhado de um complemento circunstancial, que está passando a ideia de lugar, o lugar onde Juliana mora. Então, se eu tiver um verbo e após o verbo eu tiver um adjunto adverbial, um complemento circunstancial passando a ideia de lugar, tempo, entre outros, eu vou chamar este verbo de verbo intransitivo. Os verbos não significativos, turma, só revisando, os verbos não significativos indicam o estado em que o sujeito se encontra. Eu já falei para vocês que os verbos não significativos são os verbos de ligação. Coloquei aqui os mais frequentes, aquele que você precisa saber, são aqueles que você precisa saber, não pode deixar de saber: ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se. Leandro está feliz. Por que eu vou chamar este verbo de ligação? Porque ele está ligando o sujeito ao seu atributo, à sua característica. Ele é vazio de significado, ele não indica ação nenhuma. A única função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu atributo, à sua característica. Leandro está feliz. Observe que feliz é um adjetivo que está depois do verbo. Então veja, os verbos não significativos são chamados de verbos de ligação e o verbo de ligação ele sempre vem acompanhado de um adjetivo, de um atributo, de uma expressão com valor de adjetivo. Por quê, professora? Porque ele liga o sujeito ao predicativo, ao seu atributo, à sua característica. Por isso que o verbo de ligação sempre vem acompanhado de um adjetivo ou de qualquer expressão com valor de adjetivo. O professor estava nervoso. Observe que nervoso é uma característica do professor. Então, eu vou chamar este verbo aqui de verbo de ligação. O professor é meu pai. Meu pai é uma informação relacionada ao sujeito. Então, eu vou chamar este verbo aqui de verbo de ligação. Maria ficou preocupada. Preocupada é uma característica de Maria. Então, eu vou chamar este verbo aqui de verbo de ligação. Observe que sempre depois de um verbo de ligação, eu vou encontrar um adjetivo ou qualquer informação relacionada ao sujeito, ou qualquer expressão com valor de adjetivo. Exemplo, o sol parece uma bola. Esta expressão uma bola é uma informação relacionada
ao sol. É uma característica relacionada ao sol. Então, eu vou chamar este verbo de ligação. Atenção! A menina está feliz. Observe que após o verbo eu tenho um adjetivo. Então, eu vou chamar este verbo aqui de ligação. Sempre vem antes de um adjetivo. Então, o verbo de ligação, turma, sempre vem antes de um adjetivo. Por quê, professora? Porque a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu atributo, à sua característica. Vejam o segundo exemplo. A menina está em Recife. Em Recife é o lugar onde a menina está. Então, se eu tenho uma expressão passando uma ideia de lugar, de tempo, de modo, uma circunstância da ação verbal, eu vou chamar este verbo aqui de verbo intransitivo. Observe que não existe adjetivo depois dele. A predicação do verbo depende do seu valor no contexto frasal. Como assim, professora? Bem, a predicação verbal ela vai trabalhar com a transitividade dos verbos. Eu preciso conhecer a natureza de cada verbo, eu preciso saber quando um verbo é transitivo, quando ele é intransitivo, quando ele é de ligação. Agora, é importante vocês entenderem que a natureza do verbo será identificada dependendo do contexto em que o verbo estiver inserido. Observe que eu trouxe o mesmo verbo nos 3 exemplos aqui, ó. Eu trouxe o mesmo verbo em 3 exemplos, mas cada verbo apresenta uma natureza diferente. Ela escreve bem. Observe que aqui eu tenho um complemento circunstancial, um advérbio. Então, eu vou chamar este verbo aqui de verbo intransitivo, porque geralmente um verbo intransitivo ele vem acompanhado de um advérbio. Ela escreveu 2 poemas. Escreveu o quê? 2 poemas. Observe que esta expressão aqui, 2 poemas, está completando o sentido do verbo escrever e não tem preposição. Então, observe que esta expressão 2 poemas completou o sentido do verbo escrever. Foi direto ao seu complemento. Não precisou de preposição. Por isso que eu vou chamar de verbo transitivo direto. Terceiro exemplo, ela não me escreveu nada. Ela não escreveu nada a mim. Quem escreve alguma coisa a alguém. Ela não escreveu nada a mim. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, eu tenho 2 complementos, um sem preposição e o outro com. Então, tá aí, turma, foi feita uma revisão rápida sobre predicação verbal. Nós estudamos os verbos significativos. Quais são os verbos significativos, turma? São os verbos que indicam ação. Eles estão divididos em verbos transitivos e intransitivos. Os verbos transitivos, eles podem ser direto, quando ele vai direto ao seu complemento, ele não precisa de preposição. Ele pode ser um verbo transitivo indireto, quando ele precisa de preposição. Ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, quando ele precisa de 2 complementos, um sem preposição e o outro com. E ele pode ser um verbo intransitivo. Quando é que eu tenho um verbo intransitivo? Quando este verbo apresentar sentido completo. Geralmente, ele vem acompanhado de um complemento circunstancial, um adjunto adverbial ou um advérbio. Lembrando que nem sempre que um verbo vier acompanhado de uma preposição, ele será considerado um verbo transitivo indireto. Se esta preposição estiver passando uma circunstância da ação verbal, uma ideia de lugar, de tempo, eu vou estar chamando o verbo que o acompanha de verbo intransitivo. Então, eu tenho que analisar toda a estrutura e perceber se eu vou encontrar todas estas características. Outro ponto importante que eu preciso saber é o que é um predicativo, assunto que já foi falado também várias vezes em aulas anteriores. O que é um predicativo? É um adjetivo ou expressão com função adjetiva após o verbo, ou seja, dentro do predicado. Se eu tenho um predicativo, eu tenho que ter um adjetivo após o verbo. Esse predicativo, ele deverá estar dentro do predicado. Nós temos aí os velhos exemplos.
Os alunos são inteligentes. Inteligente é uma característica dos alunos. Então, eu vou chamar a palavra inteligentes de predicativo, porque é um adjetivo após o verbo, e vou chamar de predicativo do sujeito, porque é uma característica relacionada ao sujeito. Fernando comprou livros novos. Novos é uma característica dos livros, e livros vai estar completando o sentido de um verbo transitivo direto. Automaticamente, eu vou chamar a palavra livros de objeto direto. Por este motivo, novos será chamado de predicativo do objeto, porque é uma característica dos livros que estão funcionando neste momento como objeto direto. Então, para que possamos iniciarmos o estudo de tipos de predicado, eu preciso saber, obter as seguintes informações. Primeiro, o que é um predicado? É a parte da oração que contém o verbo. Se eu vou estudar os tipos de predicado, eu vou classificar cada predicado. Outro ponto que eu preciso saber, a predicação verbal, eu preciso conhecer a natureza de cada verbo, eu preciso saber identificar o tipo de cada verbo presente no predicado. E outra informação também considerada importante é o predicativo. Eu preciso identificar um predicativo dentro de uma oração e preciso entender que esse predicativo não necessariamente precisa ser um adjetivo, mas pode ser uma expressão com função adjetiva, que é o mais importante, né? Essa expressão ou função adjetiva é o que vem causando muita dúvida. Por quê? Porque quando eu tenho um adjetivo, claramente, facilmente você identifica. Agora, uma expressão com função adjetiva fica um pouco mais complicado, porque eu vou precisar interpretar aquela expressão e associar ao sujeito ou ao objeto. Então, é importante você perceber essa diferença, você saber o que é um predicativo, quando ele é do sujeito, quando ele é do objeto, para que nós possamos estudar os tipos de predicado. Tá certo? Tipos de predicado. O primeiro predicado que nós vamos estudar é o predicado nominal. Quando é que eu tenho um predicado nominal? O predicado nominal, turma, informa um estado do sujeito. O seu núcleo é o nome, tá? E este nome, ele será representado pelo predicativo. Então, quando é que eu tenho um predicado nominal? Quando eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Exemplo, Cláudia é feliz. Observe que eu tenho a palavra feliz funcionando como predicativo, porque é um adjetivo após o verbo. A comida está sem sabor. Sem sabor é uma característica da comida. Então, eu vou chamar este predicado de predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. As atitudes criminosas são condenáveis. Condenáveis é uma característica das atitudes, as atitudes criminosas. Então, eu tenho aí um adjetivo funcionando como predicativo do sujeito. Então, quando é que eu tenho um predicado nominal? Quando eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Quando eu tenho um verbo de ligação mais um adjetivo. E este adjetivo deverá estar se referindo ao sujeito. Então, o predicado nominal obedecerá sempre a esta estrutura, turma. Eu tenho um verbo de ligação, por isso que é importante eu conhecer um verbo de ligação, é importante eu conhecer os verbos que fazem parte daquela lista que eu venho citando praticamente em todas as aulas. Então, a estrutura do predicado nominal é o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, ou seja, mais um adjetivo relacionado ao sujeito. Então, o predicado será nominal quando eu tiver um verbo de ligação mais um adjetivo e esse adjetivo ele estiver se referindo ao sujeito. O seu núcleo é o nome. É importante você saber identificar o núcleo de um predicado nominal. Cai bastante em prova, é cobrado
bastante essa questão do núcleo. Às vezes a questão de prova traz todo o conceito e no final pede a localização do núcleo. Se você não sabe localizar o núcleo, você praticamente perdeu a questão. Então é importante você perceber também o núcleo do predicado nominal. Quando é que eu tenho um predicado nominal? Quando eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. E o núcleo do predicado nominal será o nome, o predicativo. Cláudia é feliz. O núcleo do predicado nominal será feliz, que é o predicativo. E o que é o predicativo? É o adjetivo após o verbo, é o adjetivo. Então, cuidado, turma. O núcleo será o nome, será o predicativo após o verbo. Tá certo? Então, predicado nominal, a estrutura será esta, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Eu tenho aí o predicado nominal. Quando é que eu tenho um predicado verbal? O predicado verbal é aquele que informa uma ação. O seu núcleo é o verbo. Ou seja, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma oração sem predicativo. Eu não posso ter nenhum adjetivo após o verbo. João comprou frutas. Observe que a partir do momento que eu digo João comprou frutas, eu não tenho nenhum adjetivo após o verbo, eu tenho apenas um verbo indicando ação. As abelhas constroem sua colmeia. Observe que eu não tenho nenhum adjetivo após o verbo. Mais uma vez, eu tenho apenas um verbo indicando ação. Rodrigo gosta de maçã. Veja que também eu não tenho nenhum adjetivo, nenhum predicativo. Então, é uma dica importante, é uma dica preciosa. O predicado verbal, ele não tem predicativo, ele tem apenas um verbo indicando ação. Pode ser uma estrutura, pode ser uma estrutura enorme, mas você vai perceber que ele não terá a presença de adjetivo, não terá a presença de predicativo. Por isso, vou repetir, que é importante você saber identificar um predicativo. Se eu não sei o que é um predicativo, se eu não sei localizar um predicativo, se eu não sei como é que faz para classificar se é do objeto ou se é do sujeito predicativo, você vai apresentar dificuldades. É importante você perceber, tá? Na aula anterior, na aula passada, nós falamos sobre isso. Acabei de trazer para você mais uma vez o que seria esse predicativo e guarde bem essa informação. Então, o predicado verbal é aquele que informa uma ação. A estrutura será esta, não tem predicativo. Eu tenho uma estrutura que não tem adjetivo depois. Eu tenho apenas um verbo indicando ação. O núcleo será o verbo. O seu núcleo é o verbo. Então, quando eu digo João comprou frutas, que tipo de predicado é esse? Verbal. Porque eu tenho um verbo indicando ação e não tenho adjetivo depois dele. E o núcleo do predicado é o verbo. As abelhas constroem sua colmeia. Que tipo de predicado é este? Predicado verbal. Por que o predicado é verbal? Porque eu não tenho predicativo, eu não tenho adjetivo após o verbo, eu tenho apenas um verbo indicando ação. E o núcleo do predicado verbal será o próprio verbo. Rodrigo gosta de maçã. Que tipo de predicado é este? Predicado verbal. Por que ele é verbal? Porque não tem predicativo, não tem adjetivo depois. Tem apenas aí o verbo indicando ação. Então, o predicado verbal é aquele que informa uma ação. O seu núcleo é o verbo e não tem predicativo. Ok? A diretoria concordou com sua decisão. As flores florescem na primavera. Observe que eu tenho mais dois exemplos aqui que não tem predicativo depois. Não tem. Tá? Eu tenho apenas um verbo indicando ação.
Nós temos agora o predicado verbo nominal. Quando é que eu tenho o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal expressa dupla informação. O próprio nome já está dizendo, né, turma? É um tipo de predicado que possui dois núcleos, um verbo e um nome. Ou seja, eu vou ter um predicado verbal mais um predicado nominal. É a fusão do predicado verbal com o nominal, a junção dos dois. Agora, eu quero que vocês percebam que no predicado verbo nominal, ele vai apresentar dois núcleos, diferentemente dos demais, que apresentam apenas um único núcleo. O predicado verbo nominal, ele vai apresentar dois núcleos, um verbo e um nome. Estrutura. Qual é a estrutura do predicado verbo nominal? Eu tenho um predicativo sem verbo de ligação. Vejam o primeiro exemplo. Os alunos chegaram dispostos. Eu vou chamar esta estrutura de predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de predicado. O primeiro, os alunos chegaram. Este predicado aqui, ele é verbal. Observe que eu não tenho adjetivo depois. Eu tenho um único verbo indicando ação e nada mais. Os alunos estavam dispostos, característica dos alunos, predicado nominal, porque o predicado nominal é um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui um predicado nominal. Ocorre a fusão de dois predicados. Então, eu tenho a fusão do predicado verbal com o predicado nominal, que ficou da seguinte forma: os alunos chegaram dispostos. Observe que eu tenho um predicativo, que é um adjetivo após o verbo, mas o verbo ele não é de ligação, é um verbo indicando ação. Então, quando é que eu tenho um predicado verbo nominal? Quando eu tenho um predicativo sem verbo de ligação. Quando eu tenho um adjetivo e este adjetivo está após o verbo, é um predicativo, e este verbo ele não é de ligação. Ele é um verbo indicando ação. Ok, meus amores? Então, os alunos chegaram dispostos. Dispostos é uma característica? Sim, é uma característica, mas observe que eu tenho um verbo aqui indicando ação. Então, o predicado verbo nominal é um predicado que possui um predicativo sem verbo de ligação. Eu tenho um adjetivo após o verbo, mas o verbo ele não é de ligação, é um verbo indicando ação. Fica aí, então, registrado mais uma vez a nossa aula, gente. Tipos de predicado, estudem bastante este assunto, estudem predicação verbal e reforcem com tipos de predicado. Próxima aula, nós vamos resolver questões do material de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição.